A Bia, depois a Michele quer ler uma poesia para a gente já ir entrando aí no nosso tema. Michele. Bem-vindo a todos, a gente agradece muito, né, a Tati e o Beto, por mais uma vez estar com a gente. Eu também sou muito privilegiada de estar nesse projeto junto com a Tati. Acho que a gente é sempre pega de surpresa quando perde alguém, né, e aí a gente pensou, então, nessa homenagem para ela. Eu vou ler, então, uma poesia da Conceição Evaristo, que eu gosto muito. Da calma e do silêncio, quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixem-me quedar, deixem-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Obrigada, Ami. Bom, então vamos lá, vou apresentar os dois primeiro, para quem ainda não os conhece. A Tatiana Assad é psicanalista, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, doutora em Ciências Médicas pela Unicamp e pós-doutorado em Psicologia Clínica pela USP. Roberto Zular, doutor em Língua e Literatura Francesa pela USP, professor doutor do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas pela USP. Bom, eu vou fazer uma brevíssima abertura e aí eu já passo a palavra para o Beto. Se o artista antecede o psicanalista, a psicanálise deve se deixar aplicar pela arte. Eis a única maneira para que ela se separe de sua origem médica, pois é, abro aspas, a última flor da medicina, fecho aspas. Lacan confidenciava, fazendo uma brincadeira com a sua criação, o objeto A. Abro aspas, só a poesia, já lhes disse, que permite a interpretação. É isso que não atinjo em minha técnica, não sou bastante poata. Ser eventualmente inspirado por algo da ordem da poesia para intervir como psicanalistas, é bem nessa direção que é preciso que vocês se voltem, porque a linguística é uma ciência muito mal orientada. Ela só serve à medida que Roman Jakobson aborda, sem peia, essas questões de poética. A metáfora, a metonímia, só contribuem para a interpretação quando são capazes de fazer função de outra coisa, através da qual som e sentido se unem estreitamente. É na medida em que uma interpretação justa extingue um sintoma que podemos dizer que a verdade se especifica por ser poética. Fecho aspas. Lacan, lição de 19/4. Hoje é 20/4, gente. Foi ontem isso. Beto, então vamos a todos convidados agora a cortar, costurar, bordar. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Patrícia, Michele e Mônica, da gente estar podendo conversar sobre poesia nesses tempos, o que para mim já tem sido resistência o suficiente a entrar
nesse outro tempo de costura, né, que a poesia nos traz. O Valéry, que é o poeta com quem eu vou começar a minha fala, ele dizia que se nós não tivéssemos recebido a poesia de uma outra época histórica, a nossa época jamais teria inventado algo como a poesia. E, de fato, quando começaram as mídias digitais e quando começou todo mundo da internet, havia uma expectativa muito grande de que o poema, que é algo muito rápido, que é algo muito curto, de imagens muito cortantes, que ele teria uma força de atravessar e que seria uma espécie de renascimento da poesia. Curiosamente, e isso tem a ver um pouco com a questão da temporalidade, o tipo de costura, o tipo de abertura, o tipo de serzido, o tipo de atravessamento que o poema nos coloca, ele parece deixar em xeque a velocidade com que o mundo, mesmo midiático, nos atravessa. E é esse o tema um pouco que eu conversei com a Tati, né, para a gente apresentar, sempre um prazer. Tá nesse Tati Bitati com a Tati Assad. E a nossa ideia é conseguir tecer um pouco, e como já disse a Patrícia, né, a relação da psicanálise, sobretudo freudiana, com a poesia, mas mesmo no Freud, é algo que salta aos olhos e que pode nos ajudar muito nesse momento. O que eu escolhi para começar essa conversa com vocês é um texto muito curto do Valéry, que se chama Os Bordados de Marie Monnier. Então, imaginem que a gente está na época da ultra-vanguarda, né? Todos os movimentos, os ismos, os futurismos, os cubismos, os dadaísmos estourando, e o Valéry resolve escrever um texto de apresentação de uma artista plástica que faz bordados. E ele começa assim: as coisas preciosas, umas são produto de um reencontro raríssimo de circunstâncias favoráveis, como os diamantes, a felicidade e certas emoções muito puras são dessa espécie. Mas outras são formadas pelo acúmulo de uma infinidade de acontecimentos imperceptíveis e de acréscimos elementares que absorvem um tempo muito longo e que exigem tanta calma quanto tempo. As pérolas finas, os vinhos profundos e maduros, as pessoas realmente realizadas fazem sonhar a um lento entesouramento de causas sucessivas e parecidas, a duração do crescimento da sua excelência que tem a perfeição por limite. Muito bem, ele faz essa abertura, que tem tudo a ver com a calma e o silêncio, né, do poema lido pela Michele. Algo que realmente está sendo uma aventura a habitar. Acho que todos temos percebido isso, né? Dizem que o ruído de fundo de São Paulo, o ruído de fundo é aquele chiado que a gente não ouve mais, de tão habituado que nós estamos. É uma das coisas que mais estressa o paulistano. E, de fato, muitos comentários que eu ouço de uma abertura para um outro tipo de escuta. E um outro tipo de temporalidade. E o que o Valéry falava, continuando esse texto, é falar, olha, a nossa época não cultiva nada que não pode ser abreviado. Nós gostamos do que é imediato, nós gostamos do que é instantâneo, nós gostamos de tudo aquilo que é a verdade. A ideia de fazer um trabalho, né, que seja feito para durar e que exija uma duração quase infinita,
que almeja uma perfeição no seu acabamento, é uma ideia completamente fora de moda. No entanto, como o Adorno e o Benjamin ressaltaram, esse era um dos lados mais potentes do Valéry, que era apontar para esse atravessamento de temporalidades no próprio tempo que a poesia permitia, né? E ele terminava esse texto falando desses bordados, né? Tecidos de ouro e de seda que consumiram muitos anos. Ai do sacrifício e do paradoxo nessa obra de graça e de magnificência, onde a obstinação do incerto e a ambição fixa do místico se combinam no esquecimento de si mesmo e tudo aquilo que não é aquilo que nós desejamos. Bom, então vou... Tati, só antes de você começar, só pedir, né, passar de novo o aviso dos microfones para quem for entrando deixar desligado. Quem quiser fazer comentários, perguntas, pode mandar pelo chat, que aí a gente vai lendo durante. E é possível que daqui a pouco a gente tenha que encerrar essa primeira, e aí é só entrar no próximo link que a gente continua lá. Desculpa, Tati. Bom, eu já ia sugerir mesmo que dissesse isso. Que já me mandaram mensagem aqui perguntando. Bom, então, a nossa ideia é primeiro agradecer o convite da Michele, Tati e Mônica. Obrigada por mais esse encontro. Um ponto a mais nos nossos costuramentos. E Beto, obrigada por mais um papo a mais. Na verdade, a gente se diverte muito antes, eu e o Beto, nas nossas conversas preparatórias, e depois também a gente se diverte durante também. Então, obrigada por essa possibilidade de costura. Bom, então, que a Michele e a Tati, na apresentação, trouxeram justamente essa ideia desse tempo de parada no poema, e o Beto também traz o Valéry nesse desaceleramento tão necessário no nosso cotidiano, né? Estamos em casa absolutamente acelerados, né? Então, como inverter um pouco isso, desacelerando isso que a internet nos oferece, que é uma pressa contínua, né? Como deixar suspendido, de fato, o ruído, como o Beto acabou de dizer, esse ruído que tanto nos enlouquece. E ouvir, talvez, outros ruídos que pouco escutamos no cotidiano. Então, juntando um pouco essa ideia, né, de psicanálise e poesia, eu vou abrir esse meu primeiro alinhavo com a apresentação do Beto para a gente ir sobrepondo tecidos e tentando montar uma colcha de retalhos, e aí a gente vai ver qual é a imagem que a gente vai conseguir construir desse nosso bate-papo. Eu estou vendo algumas carinhas conhecidas, algumas aparecidas e outras só com nome, então digo boa noite a todos e todas. Bom, nós temos uma grande questão em psicanálise, que é essa função da poesia na psicanálise, né? Qual é o lugar que ela ocupa? Para aqueles, tanto quanto leitores de Lacan, temos um viés que supõe-se que chegar ao final de uma análise é fazer poesia. Justamente por a Paty trouxe uma citação do Lacan aí do Papoeta, do poeta ser, poeta ser, e isso gera, enfim, uma infindável problemática na obra do Lacan. Então, eu acho que com essa nossa apresentação hoje, também é um pouco pensar, bom, do que nos serve a poesia? Para que ela vai nos servir neste momento
nesse momento contemporâneo e justamente nessa funcionalidade na psicanálise. Então, para isso, eu vou remetê-los rapidamente. A Elaine está aí, eu conversei com ela essa semana, no mestrado dela, e eu vou trazer justamente aquilo que eu disse, que eu levantei para ela. Eu vou remetê-los à pintura digital, né? Do pintor digital chinês, que vai dizer que na pintura tem algo que se pinta, o pincel se pinta. É como se o pincel e o braço do pintor fosse uma única coisa. Então, a pintura se faz pelo pincel pintante. E é um pouco o uso que o Lacan faz da poesia. Ele se deixa interpretar pelo texto poético, né? E talvez a gente vá fazer algumas demonstrações, aí eu e o Beto, nessas conversas, mas tem algo muito interessante, que qual foi essa busca que o Lacan fez, que ele foi cavocando. O tema da poesia aparece na obra do Lacan o tempo todo, seja lá no escavamento dos significantes, no início do seu texto, seja lá no final do texto, principalmente aí quando ele traz uma conversa mais intensa com os japoneses, depois com os chineses, que vai dizendo respeito a como ele se tocou pela poesia, como é que ele se amarrou, ou melhor, como é que ele se nodou com os pontos da agulha, como é que foi se dando esse nodamento no Lacan, para ele dizer, bom, eu não sou poeta, eu sou poema. Né? Qual é esse poema que a gente vai lidando no fim da análise? Não é terminar uma análise escrevendo poesia. Aliás, todos são poetas, como todo mundo pode sê-lo. Né? Não é essa a questão é qual é esse poema emanado? E para isso eu vou convidar também mais uma imagem, trazer mais uma imagem, além da pintura digital, que é uma imagem que o Lacan conversa com um poeta franco-chinês durante um período da sua vida. E aí ele vai perguntar sobre a poesia chinesa, especialmente para esse poeta, o Sheng, que vai dizer que a poesia, especialmente a poesia oriental, ela tem algo de modulante, algo de ressonante, algo de tonalizante no poema, que vai convocar um esvaziamento de sentido. E ele usa até uma expressão em francês, esse poeta, o Sheng, que é niantisation, ele diz esvaziamento pelo preenchimento. Então, acontece um uso das palavras, né, uma mastigação das palavras, uma brincadeira com as palavras, até elas poderem ser esvaziadas. Então, tem essa extração que o Lacan traz, que nos serve muito. E para finalizar essa minha construção, essa primeira construção, esse primeiro ponto no bordado, chegando à fala do Beto, é justamente a gente pensar que o Lacan, quando apresenta lá no início, inclusive, ele traz a poesia de diversos poetas, ele está tratando ainda do inconsciente como um devulto, como formação de compromisso. Depois ele vai trazer uma ideia que é o inconsciente como l'investir, né, com uma besteirada, uma tagarelice. Ele não desdiz um bevusta, mas tem algo necessário que a poesia, inclusive, nos apresenta, que a poética nos apresenta, que diz respeito a um sopro, a uma ressoprança, a um esvaziamento que nos ajuda a pensar justamente nesse inconsciente, que é o inconsciente lacaniano, não tem um bevusta. Bom, e essa ressoprança vai produzir um eco no corpo. Tá? Bom, jogo a linha para o Beto.
para ele pegar e colocar no buraco da agulha. E aí a gente vai costurando. Eu fiquei pensando, Tati, isso tem a ver com a passagem que, como a gente havia conversado, que é de fato essa relação que é quase uma imagem, eu só consigo imaginar essa passagem por um espaço topológico, que é o modo como a punção invocante, a relação com o ouvir, se entrelaça com esse gesto do costurar, né? E é curioso que eu estava pensando nisso, que você começou a sua fala, eu comento com vocês que eu tenho um fascínio pela costura, porque ela envolve 3 modos muito diversos de metáforas poéticas. Um que é o fio que tece, um que é o vazio em torno do qual se tece, outro que são os nós que marcam os modos de relação entre esses fios e esses vazios. Então é muito interessante a diferença entre catar feijão, né, e pescar. No pescar, você usa essa rede tecida para que naqueles vazios você colha alguma coisa. E é exatamente o contrário que se passa quando você usa a rede exatamente para permitir que algo passe, né? E eu acho fantástica essa relação entre essas 3 imagens. E pensando nisso, eu lembrei de uns poemas do Décio Pinhatari, que são exatamente feitos por um calendário Philips de 1980, em que haviam muitas fotos de pessoas costurando, de pessoas fazendo vasos, tecendo cestas, né? E onde ele trabalhava muito essa relação entre a passagem da voz para a mão. O primeiro poema é assim: não só a cavidade da boca, nem só a língua, nem só os dentes e os lábios fazem a língua. Ouça as mãos tecendo a língua e sua linguagem. É a língua têxtil, o texto que sai das mãos sem palavras. E é muito bonito porque continuam vários poemas sempre brincando com isso, que aquilo que um entrelaçamento permite que você capte ou que permite que você perca, se deixe atravessar. E eu achei lindas essas imagens, e eu acho que a Tati está com uma carinha de quem quer comentar. Prometo que eu falo na minha hora. Porque essas são modos de tecer a relação com o espaço e com a construção que permite muitas, digamos assim, muitas dinâmicas de atravessamentos, né? Muitas dinâmicas de ligação e muitas dinâmicas de esvaziamento. O último poema, por exemplo, é assim: cesteiro que faz um cesto, faz uma casa. No oco do chapéu, a cabeça. No oco da roupa, o corpo. No grande balaio vedado a sopapo, casa. A mão na massa molda a pele coletiva do clã. Alma. E ele vai tecendo essas passagens de um poema a outro, né? Passando pelo oco, passando pelo chapéu, passando pela casa, passando pelo roupa, passando pelo tecido, né? E por esse outro espaço mais invisível, que é o tecido das relações sociais, né? Que é o nosso tecido social, mas essa é uma metáfora que a gente usa.
Uma coisa que me veio muito ao longo de pensar essa preparação foi exatamente essa possibilidade de costura, essa metáfora da costura que ocupa muitas relações. E imaginem que para a literatura ela é fundamental, porque o que torna possível um livro é exatamente quando o pergaminho ficou sólido o suficiente, você tinha como escrever, era um pergaminho, e você juntava os pergaminhos, e o que possibilitava a formação, né, de um livro era exatamente a costura das bordas. É essa costura que permite que um livro exista, que você possa não perder as folhas, que você possa organizar um índice, que você possa ter números de página. Né? E isso me parece que é fundamental. E aí, um atravessamento que, se vocês me permitirem falar qual é o meu livro de cabeceira, é um livrinho que se chama Staying with the Trouble, da Donna Haraway. É um livro que eu recomendo muito, muito, muito a leitura. Ele ainda não está traduzido, mas é um livro que fala sobre contaminações e fala como vírus e bactérias constituíram o que é humano. E que, se nós não aprendemos a lidar com os nossos amiguinhos, vai ser muito difícil que algo do que a gente entende por humano possa continuar a existir. Muito bem, dentro desse jogo, ela tem um longo capítulo que se chama O Crochê de um Coral. E é muito interessante, porque ela vai mostrar, é um projeto extremamente interessante de duas artistas plásticas, que também são cientistas, que moram na Califórnia, perto de um coral que está em extinção. Vocês sabem que os corais, nós estamos à beira, né, realmente de perdê-los. E a própria Donna Haraway... Vão mudando de cor, né? Ela diz que é muito difícil, a gente vai ter que inventar uma outra maneira de poder viver com esses corais. E o que ela se apaixona é porque essas duas artistas, elas pegaram um grupo mundial por uma rede de pessoas tecendo, fazendo no crochê a estrutura dos corais, que é uma estrutura de enodoamento muito particular, né? E foi reconstruindo esse espaço de possibilidade dos corais a partir de um bordado, a partir de um tecer, a partir de um tecido. Essa é a metáfora que constitui a relação com a obra, diz ela. Essa é a metáfora que constitui a própria obra, é o tecido de relações onde essa obra se dá, é a relação com o não humano que ela estabelece, a análise dela desse tecido de corais, desse coral tecido, desse coral bordado, desse coral em crochê, vem logo em seguida a uma análise da simbiose entre uma simbiose famosa entre uma orquídea e uma vespa. Né? A orquídea, ela vai ficando com o formato da vespa, mas aí tem uma coisa muito, muito difícil nessa situação. Em particular, é que a vespa não existe mais. A gente só sabe da existência da vespa pela forma que se imprimiu na orquídea para atrair a vespa que está extinta. E ela traça essa relação com os corais, essa relação com a perda, essa relação com o luto. E essa relação da gente ter que estabelecer um outro tipo de relação com os seres com os quais nós habitamos este planeta ferido, como ela diz. E para passar a palavra para Tati, ela diz o seguinte: talvez, se as pessoas visitarem essa obra, elas não precisem ficar fazendo turismo até os corais, que é o turismo que está acabando com os corais. E ela propõe, vejam, isso muito antes do coronavírus, o livro é de 2016, né? Não é tão antes, mas ela fala, a gente precisa achar, essa é uma forma de sustentar os corais, é não ameaçá-los mais. E a gente precisa achar formas de que essa experiência do coral se dê sem que a gente precise destruí-los.
ou que a gente possa viver não com esses outros seres, seja parasitando a Terra, seja sendo parasitados por um vírus, mas por reencontrar relações simbióticas. E é muito bonito como ela traça isso. E o trajeto para traçar essa simbiose é pensar duas figuras pouco ditas. A vulnerabilidade do humano, né? Que o nosso isolamento parece não querer crer, ou seja, os vazios que se formam em qualquer tentativa de tecido, só há tecido porque há vazio, e que a reconfiguração desse espaço é um trabalho de luto. E é de uma beleza estonteante. Depois vale a pena dar uma pesquisada nesse crochê de corais da Daina Taimina e da Christiane Vertain. Depois eu posso passar para vocês por escrito no chat, se vocês quiserem. Continuando o nosso trabalho de artesão das palavras e dos poemas, vou fazer um remendo à fala do Beto. E primeiro dizer que, bom, depois que ele trouxe a Vespa impressa na orquídea, sim, você fez um rasgo na minha representação das orquídeas. Que eu tenho as cenas das orquídeas do Mapplethorpe, né? Então, falei, caramba, onde é que está a Vespa na orquídea? Olhei para uma aqui e falei, uau! Bom, é uma brincadeira, mas justamente, pegando o oco, né? O Beto traz essa proposta desse oco e dessa viagem feita de outro lugar. Ao invés de ser turista nos corais, ser viajante passando por eles. Né? Viajar pelos corais através de uma tessitura, através de uma bordadura, através do crochê. Pensando justamente nisso, que é esse tema que a gente trouxe lá do início, a poesia e o vazio e o esvaziamento, e como é que a gente vai lidar aí com os nossos lutos, já que a gente começou falando de uma perda, né? De uma perda de um ente querido, de uma querida amiga, e uma perda que nós estamos vivendo na carne, todos nós, dia a dia, tempo a tempo, com esse isolamento que para alguns está tendo até o tom de confinamento. O que é algo importante para ser pensado. Então, vamos fazer uma outra viagem aí nos nossos chuleamentos do zigue-zague das palavras trazidas por mim, pelo Beto, por essas figuras do artesanato, o crochê, o tecido, a agulha, a linha. E a viagem que eu convidaria vocês para fazer, então, já que eu anunciei, e depois o Beto vai trazer isso demonstrado, é justamente pela proposta do oco e do eco, que vão emanar de algumas viagens. Então, Lacan, Bach e Calvino, dentre tantos outros, mas mais ou menos no mesmo tempo foram surpreendidos aí com viagens familiares até o Japão. Lá no Japão, diante de um idioma desconhecido, de palavras que não produziam costuras, só produziam cortes na tessitura do ouvido, aí tessitura de outra, não de tecido, mas de som. Surpreendidos eles necessitaram criar uma viagem tal qual o coral feito de crochê que o Beto está trazendo. Né? Eles criaram possibilidades de uma invenção de leitura de uma cultura que eles desconheciam. Né?
Por isso que eu trouxe esses três, Calvino, Bach e Lacan. E eles encontraram uma figura que se assemelha muito. Os três sonharam acordados e costuraram, ou bordaram, ou esculpiram algumas imagens que vão nos servir também para pensar aí nessa poética e nesse uso que a psicanálise faz dela, que é justamente essa imagem do ravenamento que o Lacan trouxe, né, desses sulcos marcados na terra que ele viu lá de cima da nuvem, né? Daquele espaço intervalado das nuvens, ali onde as nuvens se juntavam e desjuntavam, por aquela fissura, eles viam os desenhos marcados na terra, formando aí essa imagem do litoral. E Bach, diante também daquilo que ele não conhecia, daquilo que ele desconhecia enquanto linguagem, ele começa a prestar atenção nos gestos, na delicadeza dos gestos, no pacote que embrulha os presentes, que é muito mais valorado na cultura japonesa do que na nossa cultura. A gente está muito mais preocupado com o que tem dentro, né? E os japoneses estão muito mais preocupados com a embalagem, com a envoltura, com o invólucro. E Calvino, que tenta interpretar o Japão, ocidentalizando o Japão, depois ele vê que não funciona e começa a interpretar o Japão a partir das imagens. Ele também traz uma imagem muito parecida com essa que o Beto trouxe, mas é dos jardins japoneses. Então, os jardins japoneses, os desenhos marcantes na areia, o convidam a ler o Japão repleto de fissuras, de rastros, de aberturas, de intervalos. Então, a nossa proposta também, com esse refilamento, com esse plistado, fazendo uma dobradura do nosso tecido, minha e do Beto, é que a gente possa trazer também uma outra estrutura da poética, pouco falada, pouco conversada, que vai justamente demonstrar esse intervalo, vai demonstrar esse tempo, essa abertura. E para o Beto vai fazer a apresentação do que a gente vai chamar, a gente não, mas é chamado pelo mundo dos haikais. Eu vou também convidá-los para escutar algo e depois o Beto traz e eu entro de novo com essa outra imagem. Quando se lê um haikai, bom, a gente tem toda uma discussão sobre a questão da escrita e da leitura, a gente não vai adentrar muito aí. Depois eu vou dar umas pinceladas, mas não é a nossa proposta. Tá? A nossa proposta é, o haikai, quando ele é lido, ele é sempre lido duas vezes. Quando ele é lido por que ele é lido duas vezes? Porque não é para que ele fique enfaticamente marcado na nossa escuta, então eu vou decorar as palavras. Não, é justamente porque entre a primeira leitura e entre a segunda leitura tem um intervalo. E esse intervalo é absolutamente fundamental. Ele tem inúmeras outras propostas que nos servirão, mas especialmente eu convidaria para que vocês escutassem na leitura do Beto o eco produzido por essa poética. Puxa, eu estou com vontade de falar acho que a Tati tocou num ponto que o haikai em especial, que tem muito essa relação com o vazio e com o contorno. E eu estava pensando nessa relação entre contorno e borda e o lugar do serzido, né? As maneiras de finalização e de acabamento que definem essas relações tão complexas, que aparecem na poesia como uma maestria da relação entre fluxo e corte.
se a gente fosse generalizar e usar algo que acho que soa muito próximo, né, da questão psicanalítica, é essa relação entre o fluir, mas saber aonde cortar, né? Eu comentava com a Tati, com a Tati antes, que, por exemplo, no verso livre, como você não tem determinações formais muito claras, a decisão quanto a corte ela passa a ser totalmente decisiva do modo de organização que um poema em verso livre possa vir a ter, e é por isso que ele é tão difícil. Diferente do haikai, onde a gente tem uma estrutura muito, muito forte de rimas, são poemas extremamente curtos, de 3 versos, né, com 5, 7, 5 sílabas, né, que foram, em torno do qual se construiu toda uma poética brasileira a partir do Guilherme de Almeida, que trabalhava com rimas e com rimas internas, e tem esse flagrante de situações muito complexas. Realmente o haikai é o lugar onde o mundo se atravessam e há um sobressalto que tem que saltar no vazio, na tensão entre esses versos. Ou, como disse a Tati, entre as 2 leituras do verso, né? do poema aí, do haikai. Os haikais que eu vou ler para vocês são haikais do Issa, que não já é alguém que vem de uma tradição, né, de haikaístas, que já tem um bashô, né, que é o grande nome. Se vocês quiserem ler um pouco sobre isso, tem no Vida, do Paulo Leminski, tem uma biografia poética absolutamente extraordinária do bashô, que era um monge, né, e que achava que realmente o ápice de uma meditação era terminar num poema. Mais ou menos como a Tati falou, da análise, a análise termina transformando o analisante em poeta. A grande meditação para o bashô, ela terminava num grande insight a respeito do mundo. Mas o que me chamou a atenção nesses poemas, que foram traduzidos pelo Cid Piquet para uma edição agora, para a situação de confinamento ou isolamento, como as palavras aí dizem muito, por essa complexidade de que tudo parando, alguma vida latente que não se ouvia brota. E esses poemas me ajudaram muito a atravessar esse momento. Como é que coisas tão incríveis como ver nascer uma orquídea, né? Ver ela desabrochar, pode ter sido uma experiência que nunca me aconteceu em São Paulo. E vocês sabem que há uma relação enorme do haiku, o desabrochar, né, das cerejeiras, né? E vejam a complexidade desses poemas. Lembra que vais morrer. Ensinam as flores da cerejeira. Lembra que vais morrer. Ensinam as flores da cerejeira. Neste mundo, andamos no telhado do inferno, contemplando flores. Neste mundo, andamos no telhado do inferno, contemplando flores. Mundo de sofrimento. Contudo, as cerejeiras estão em flor. Mundo de sofrimento. Contudo, as cerejeiras estão em flor.
Acho que tá bom já, né, Tati? Bom, vou trazer, então, mais um pouquinho aí, uma conversa sobre, de fato, sim, algumas questões que me tocaram em relação ao Haikai. A gente vai continuando, passando aí a construção da colcha. Bom, então, a apresentação desses haikais, eu até brinquei com o Beto, eu falei, essa é a constatação de que o H não se lê mesmo, né? Porque fica ai, cai. Tem algo da queda, né? Da queda, assim, a nossa leitura ocidentalizada, né? Do letramento da palavra, mas tem algo que cai, né? Tem algo que se cai aí. Bom, mas o que eu queria trazer é, justamente nessa passagem de um verso para o outro, como o Beto demonstrou, ou justamente na leitura de o mesmo haikai relido, e que nunca é da mesma maneira, tem uma fissura, tem um intervalo, e tem algo que ressoa, que ressopra daquilo que foi lido, né? Ressopra em nós. Tem uma presença, tem um eco produzido no corpo, né? Tem algo que toca. E eu fiquei pensando, justamente porque a palavra rasto, ela vem do latim e ela significa quebrar os torrões, é um instrumento para quebrar os torrões da terra, né? Não é à toa que é o rastelo, né? Que faz uma rastelagem. E me chamou muita atenção, eu não tinha pensado nisso, mas isso me ocorreu ontem, hoje, amanhã, não sei muito bem essa temporalidade, mas me ocorreu pensar, será que a construção que o Lacan traz, o título que ele dá para esse estudo que ele faz numa das viagens ao Japão, Litura à Terra, não seria um haikai? Embora a gente está trabalhando com a ideia de aliteração, de inversão, mas eu vou dizer por que eu pensei nisso. Depois vocês me dizem se vocês concordam, se é muita ilustração. E aí, Beto, isso eu nem conversei com você, porque eu tive essa ideia e fiquei pensando, porque justamente a palavra em japonês, aí, os que falam japonês, os falantes, aí, Elaine pode me ajudar, mas o hai quer dizer gracejo de brincadeira. E kai quer dizer harmonia e realização. Lembrando que esses versos, essa forma de apresentação poemática, ela visa sempre um certo humor, porque ela tem uma configuração que é uma configuração de esvaziamento, de sem sentido. Então, o que o haikai quer dizer? Dá para se perguntar. O que um haikai quer dizer? Ele não quer dizer nada. Então, você tem um esvaziamento porque ele se diz. Então, tem algo muito interessante nessa própria construção do haikai, que ele traz os sulcos, ele traz os vestígios, a gente pode pensar os vestígios da pulsão, os rastros do pensamento, ele traz uma modulação no corpo. Ele tem, enquanto estrutura, ser um acontecimento breve, que acha de golpe sua forma justa. Essa é uma ideia que o Barthes traz sobre o haikai, né? Bom, não necessariamente eu concordo com tudo que o Barthes vai estar conversando, mas acho que ele faz um alinhavo, pensando justamente nisso, nessa dureza, nessa esferidade e no vazio presente no haikai,
que faz o que ele vai chamar de flutuamento. Então, você tem na estrutura do Haikai um flutuamento modulante, e que nos seus intervalos as emoções vazam, as imagens surgem, os suspiros, os desejos e os sonhos. Então você tem, como o Beto trouxe, alguns haikais do Issa, um encanto intraduzível. Encanto intraduzível. Encanto de fascínio, encanto porque tem um cantarolar modulante nessa própria construção. E aí eu queria trazer uma pequena aproximação para o passo a mais, que é com justamente, eu estava dando uma olhada, Beto, nos haikais do Guilherme de Almeida, né? E um deles em especial, assim, um representante brasileiro, a gente tem o Leminski, tem contemporâneo, tem outros tantos, mas me chamou a atenção, e que na verdade os haikais do Guilherme de Almeida, eles são considerados haikais guilherminos, né? Que tem uma estruturação própria também, né? Mas tem um que é assim, chama O Poeta. Caçador de estrelas chorou. Seu olhar voltou. Contanto vem vê-las. Caçador de estrelas chorou. Seu olhar voltou. Com tantas, vem vê-las. E aí o Guilherme, ele vai construir uma estrutura nesse próprio haikai, ou nos próprios haikais inventados por ele, ou melhor, criados por ele, se a gente for pensar aí um pouco nessa ideia aí do Haroldo, dessa turma, o Beto Leudécio, signatário, transcriados. E a estrutura é a seguinte: você tem um verso, isso do Guilherme, especialmente, por isso que eu estou trazendo para convidá-los a pensar aí numa analogia com o processo analítico. Você tem um verso, e ao final do verso você tem, nesse que eu li, por exemplo, estrelas. Então, na primeira linha, o final é AS, estrelas. No segundo verso, você tem chorou, tem o, seu olhar voltou. Então, você tem a mesma sílaba, a mesma letra ou a mesma sílaba, ela repete no verso. E na última linha, no último verso, ele termina como ele começou no primeiro. Estrelas no primeiro verso, e no último, vê-las. Mas tem uma estrutura impressionante nessa invenção, ou nessa transcriação guilhermina aí da estrutura do haikai, que não seria aquilo que a gente ouve na análise. As estrelas, vê-las, chorou, voltou, olhou, cantou, se repetem. E de tanto repetir, elas vão se desgastando, elas pluralizam, até uma hora que pulveriza e esvazia. Acho que tem uma aproximação aí que me fez pensar nesse eco do haikai, que a gente poderia trazer para o processo analítico. Direito ou avesso do tecido, o que você acha, Beto? Invertendo, revirando e fazendo a dobra. Eu achei muito lindo o que você falou. Eu gostei muito. Agora, não sei como a gente está de tempo. São 8 horas. Michele, você está controlando isso? Eles não
encerraram aqui o nosso tempo, então a gente pode continuar nesse mesmo para não precisar ir para o outro. Quando fechar, a gente vai. O Zoom está gostando da nossa conversa. Quem quiser fazer perguntas, não nos derrubaram. Pode ir mandando aí pelo chat. A gente tem mais ou menos combinado é que a gente teria até 8h30, é isso? Eu tinha avisado que tinha chegado um recado, uma mensagem, dizendo de algum upgrade do Zoom e que os minutos eram ilimitados. Parece que se confirma. Pelo menos é a mensagem que eu li. Ótimo. Obrigada, Vael. Em geral, as primeiras reuniões que a gente vai fazendo, ele costuma dar um tempinho a mais, assim. Então, acho que é por isso que ainda não cortou. Então, continuemos. Gente, alguém teria alguma questão para fazer, para colocar? Seguimos por aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta no chat, fica à vontade. Então, vamos continuar. Vou dar mais um pitaco aqui, Beto, para você entrar, então, aí trazendo essa proposta aí da poética. Vocês estão me ouvindo? Que eu parei de ouvir. Sim, sim. Bom, que eu acho que, de fato, o que vai nos interessando, até para poder pensar nessa proposta da Paty, que junção é essa de psicanálise e poética, que alinhavo é esse e justamente que corte é esse. O que aproxima e o que separa. Lembrando que o processo analítico é aquilo que o Roberto trouxe no início, diz respeito a um corte e costura. Não é só cortar, porque só cortar a gente joga o analisante pela janela, né? Despedaça, né? Então a gente corta e costura, ou costura e corta. A gente alinhava, a gente faz as dobraduras, os fios do tecido vão se desgastando, vão se puindo, e aí a gente ajuda nesses remendos e, sobretudo, nessa escuta da criação de cada um fazer a sua própria coisa. Seu próprio tecido com os bordados alinhados com os desenhos das vespas ou das orquídeas, com as letras bordadas ou rasgadas. Então, é um processo de corte e costura. Mas, ainda assim, também chamando para esse lugar do processo analítico, então, há algo... volto a dizer, não é a mesma coisa o modo como o Barthes interpreta o Japão do que como o Lacan interpreta o Japão, e especialmente a poética, que é o nosso tema daqui. Só estou trazendo os pontos que fazem enodamento, né? Aí as diferenças a gente pode discutir depois também. Mas há algo nesse existir do Japão que vai produzindo uma evidência, algo que é decaído, por isso que eu brinquei com haikai, algo que cai, que esvazia, que perde, que não está versando sobre aquilo que o Ocidente faz muito, que é dar sentido a tudo, né? Sentido constante. Se fez sentido, ótimo. Se não fez, a gente fala de novo para fazer sentido. A gente não suporta muito essa indeterminação, esse esvaziamento, né? Mas também isso aparece em diversas outras maneiras, nos gestos, nas mesuras, nos comprimentos dos sujeitos orientais, na culinária, na delicadeza da culinária, nesse espaço, mais uma vez, intervalar, nesse espaço de fissura, de tempo poético que o Beto começou trazendo pelo Valéry. É um tempo de parada, porque se não tem esse intervalo, ou o tempo que a Paty começou fazendo 1 minuto de silêncio, em homenagem a alguém que se foi. Então, nesse intervalo, algo canta, cantarola, algo aparece. E aí é preciso fazer algo com isso, mesmo que seja
ficar só com o eco. Bom, passo a bola aí, eu passo o dedal para o Beto. Posso só fazer uma perguntinha para não perder o time? A gente está falando no intervalo, né? Tanto na análise quanto na poesia, na escrita, né? Eu queria que se vocês pudessem falar um pouquinho do silêncio que a gente tem tanto no setting analítico quanto na poesia também, né? Quanto na narrativa, né? A importância do silêncio, como é que ele aparece na análise, na poesia, como é que a gente decanta isso, se for possível. Eu acho que a Tati já falou um pouco, né, disso. Eu vou só tentar reforçar alguns pontos do ponto de vista poético. Tem uma coisa que eu acho belíssima no Valéry, que ele diz o seguinte: qual é a graça de uma rima? Normalmente a gente acha que a graça da rima é você ter achado a junção perfeita entre duas palavras, né? Estrelas e velas, né? Nós encontramos. Valéry diz que a graça da rima é criar um espaço de espera entre o primeiro evento e a sua realização. Um bom poeta é aquele que te coloca em suspensão dentro de um fluxo temporal que é de uma outra ordem. E esse princípio do Valéry é um princípio que, mesmo quando você já não tem mais rimas, ele continua muito válido. Esse é um critério que eu uso, mas muito pessoalmente. Quando é que eu continuo a ler um poeta, ou quando eu continuo a ler um poema? Quando, entre um verso e outro, se configura um espaço de tensão que me obriga a voltar ao primeiro verso e a ressignificá-lo no segundo. É quando eu estou numa linha, é quando ele torna ao mesmo tempo saliente o que ficou fora e ao mesmo tempo me induz para um outro espaço, que é isso que é a arte do corte, como disse a Tati. Cortar não é só produzir o descontínuo. Você pode, no cortar, produzir outras camadas de elementos discretos. Como você pode produzir zonas de ressonância entre elementos que são heterogêneos, imagens, voz, o som, a rima, como a Tati mostrou, as rimas internas. Você pode criar, você pode fazer com que algo que estava latente, é como se você estivesse brincando de trazer para a superfície e ir para o fundo de diferentes dinâmicas. E é isso que o verso vai tecendo. Eu gosto muito da história de uma monja que aprendeu a escrever radicalmente. Vocês sabem que é uma loucura, né? Escrever, sobretudo para os monges, a escrita japonesa é uma arte, né? Em si. E ela se matou durante anos, até que um dia ela vai lá e mostra para o mestre dela a perfeição com que ela havia escrito, finalmente, um poema. Muito bem, o mestre olha e fala: eu gostei, mas o problema é que está perfeito demais. Uma grande escrita, ela sempre tem que deixar no seu traço algo que falte, aqueles vazios que vão ficando. Aquilo é uma técnica extremamente complexa, ou algo que excede, e aquela tinta que sobe suavemente, que se acumula no final do gesto. E isso, para mim, tem sido um lema. Assim, é o que me parece o mais difícil, né? Ou se vocês quiserem que eu simplifique muito, eu não sei, Tati, como você tem pensado isso, mas os meus alunos, quando eu chego nessas questões muito complexas de presença e ausência, de alinhavo e vazio, né? Quando, ao mesmo tempo, você tem que produzir uma tensão que gere uma continuidade, mas que coloque aquele cara num vazio capaz de ressignificar. Sempre que eu chego nesse ponto, eu falo para eles: mas olha, quanto mais velho eu estou ficando, mais eu lembro de um livro da minha adolescência, que era A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen.
E ele falava algo que eu acho muito sábio. Atirar muito para cima do alvo é fácil. Você ir para a linha, para a presença, para sonoridades que refluem é fácil. Atirar muito para baixo do alvo, você ir para o vazio, para o corte, só produzindo determinação, é fácil. O difícil é acertar o alvo. Tati, antes de eu passar para você, a Bia tinha uma questão que tem a ver com o silêncio também. Bia, você prefere falar, escrever? Vou falar, oi, gente, voltei. Vai lá. Voltou. Não, não fui embora, só te dizer. Não, voltou a imagem. Eu queria falar algumas coisas, assim, porque uma delas é uma pergunta, se existe uma relação entre os jardins zens, que a Tati comentou dos jardins zen, que são jardins sem plantas, né? E o haikai explícita. Porque do que sei, a história do jardim zen tem a ver com o silêncio. Mas com o silêncio do não poder falar, e aí me ajudem, de que tem pessoas com a cultura nipônica, né, profunda aqui, mas não poder falar do trauma, né? O que os guerreiros voltavam das batalhas e eles construíam o Jardim Zen como um espaço psíquico mesmo, de algo que tem a ver com um silêncio onde algo do trauma podia ser ressignificado, né? E aí tem várias leituras e eles não sabem dizer exatamente o que é o jardim, mas tem leituras da coisa das pedras representando o mar, enfim, tem leituras aí disso. Eu tive no Japão no ano passado e fiquei muito impressionada com... Isso é uma leitura turística, assim, que depois gera muitas conversas entre amigos, entre japoneses e tal. Tem duas coisas que chamaram muito minha atenção, assim, o tempo do silêncio nas falas, então ninguém interrompe ninguém. E ninguém fala imediatamente. Você acaba de falar, né? Enfim, a gente pode até viver com os japoneses no Brasil e vocês já podem entender o Japão, enfim. Foi algo que chamou minha atenção. E aí tem um silêncio e depois a pessoa fala algo, né? Para a nossa cultura, isso é quase impensável. Eu sou da Bahia, isso na Bahia não funcionará jamais. E aí, eu fiquei muito pensando se a gente consegue ler o Japão com a chave da psicanálise lacaniana, né? Porque também tem uma coisa que o resto não é compartilhado. Você não acha lixo no Japão. E a cidade é o lugar mais limpo do planeta. E o silêncio, assim, você está numa estação de trem no Japão, entupida de gente, onde eu, que não falo japonês, com 8 dias no Japão, entendi a lógica de como pagar o bilhete, porque é matemático, de como pegar um ônibus e voltar. É muito impressionante, né? Tem toda uma coisa de que você não vai se aproximar do outro, né? Para a gente é muito diferente, muito curioso, muito bonito. E aí eu fiquei me faz pensar se a psicanálise consegue ler o Japão, né? Talvez a gente consiga estar nessa presença e aprender algo sobre o silêncio, mas ler, me questiono se é possível, né? Porque é muito distante, assim, a coisa do resto me impressionou muitíssimo. Não ter toalha nos banheiros, e em um determinado momento eu perguntei para uma pessoa que morava lá, por que não tem toalha para enxugar a mão? E o banheiro com flor, assim, no meio da rua, numa cidade, você entra no banheiro público, tem flores frescas, é limpíssimo, mas não tem toalha, porque cada um carrega a sua própria toalha. Bom. Coisas que eu acho que me põe uma questão de até onde a gente estende essa tentativa de leitura de uma cultura. E eu acho que se a gente pensa isso, a gente pensa na escuta psicanalítica, talvez a gente aprenda com isso, né? Que é, de fato, algo sobre o sentido, né? Sobre o silêncio, sobre a presença. É posto para a gente como uma experiência diferente da que a gente tem aqui. Queria escutar vocês, que já estiveram no Japão também, o que conseguiram ler, né, disso. E se há essa relação entre o Jardim Zen e o Haikai, que possivelmente vocês também possam me responder. Obrigada, Bia. Tati, Beto, quem quer seguir aí? Bom, podemos, né? Eu vou dizer um pouco o que eu penso. Bia, eu vou começar pelo que a Bia está trazendo e depois vou para fazer uma segmentação aí, ativo para a sua intervenção. Então, Bia, de fato, eu acho
ao menos não quis dizer isso. Não é que a gente vai ler o Japão, né? Porque não é essa a função, ainda mais com essa chave da psicanálise lacaniana. Né? Acho que tem milhões de diferenças, uma delas inclusive, as declinações do pronome do caso reto, né? Então, como é que você fala eu em japonês, por exemplo, e como é que se configura o sujeito japonês? Né? Que sujeito que é esse? Então, de fato, tem inúmeras diferenças, questões importantíssimas a serem pensadas, o sujeito denunciação, o sujeito denunciado, enfim. Mas o que nos interessa, que eu acho que esse ponto nos serve, é como que a gente pode se deixar interpretar por isso. Né? Como que você pode ser, que é justamente como eu comecei a fala, como se deixar interpretar por essa poética? Como se deixar interpretar por esse infamiliar que você lê só com uma lógica numérica aí, quando você vai comprar um bilhete lá no Japão? Como se deixar ser tocado por isso, ser amarrado por isso. Acho que tem esse lugar que me faz pensar que o Lacan, quando ele encontra essa diferença, isso que era inominável, mas teve algo que ele entrou como viajante, não como turista. Porque se você entra como turista, que é com esse olhar de querer roubar as cenas para que elas possam ficar adesivadas em você, é impossível. Agora, se você entra como viajante, quer poder se permitir as aberturas, aí é possível você deixar que o Japão te marque, te faça um alinhavo, te faça um costuramento. Infelizmente, eu nunca fui ao Japão. Estava programado para esse tempo próximo, mas agora, enfim, por hora vamos fazer as nossas viagens pela internet, pelas imagens e pelas palavras. Então, e eu acho isso sensacional que você disse, o resto não se compartilha, né? Mas tem algo do rastro, do resto, do vestígio que fica marcado na sonoridade e na ausência do som, que fica marcado no desenho do jardim, que fica marcado na escrita caligráfica, que fica marcado na pintura digital, que fica marcado na estrutura do haikai, que fica marcado por essa importação oriental, que para nós é possível aprendermos de um processo analítico e de um processo de vida, né? Em relação ao jardim zen e ao haikai, eu sei pouquíssimo disso, Bia. O que eu sei, além de achar sensacional fazer o arranhado com o rastelinho do jardim, né, dessa forma terapeutizável, né, e que não é elaborativa, mas é justamente uma tentativa de esvaziamento, foi um pouco essa imagem que eu trouxe, que o Calvino traz, que eu acho super bonita, independente do que significa, mas sim do que se produz com o desenho. Né? O desenho produz uma marca, uma ranhura mesmo, não consigo pensar em outra palavra. E aí eu vou pedir licença para vocês em 2 minutos, prometo, Paty, Beto, Michele e Mônica, para contar exatamente uma experiência que alguns já sabem, o Beto já sabe, já contei para ele. Quando eu fui para Belém, e fui, a Paty também já contei para ela, fui para Belém do Pará, e lá estava dando uma aula, resolvi fazer um passeio, como não tinha nenhum passeio horário que eu podia fazer, que era 5 da manhã, né? Descobri lá um passeio na Ilha dos Papagaios, não sei se vocês conhecem, e que você vai numa embarcaçãozinha completamente sem luz,
Você chega numa ilha às 5 da manhã, 4 e pouco você pega o barquinho, às 5 você chega, é um escuro absurdo. Né? Absurdo, absurdo, absurdo. E de repente o primeiro bichinho começa a gritar. E atrás deles um som ensurdecedor. Né? E conforme os raios, então você tem a incidência do som, do grito, que até aí eu sabia que era papagaio, porque me disseram, a ilha dos papagaios. Né? Só isso, eu não tinha visto. E quando o sol começa a bater na penugem, e ela vai do preto para o cinza, para o verde musgo, para o verde claro, que você descobre que estão lá, papagaio, maritaca, enfim. E aquilo dura 1h30. E esse ensurdecimento e essa poluição visual nos faz, pelo menos a mim fez, foi quando eu pude minimamente esbarrar no que o Lacan queria dizer com literatura, se é que ele quis dizer alguma coisa, mas me fez sacar algo que é um pouco de escutar o invisível e ouvir o inaudível. Né? Que eu acho que é esse possível de se deixar ser tocado por algo que é infamiliar. Né? Desse Heimlich, assim, tão avassalador. Eu acho que é o que eu poderia dizer para você em relação ao meu desconhecimento do Jardim Zen. E aí, pegando um pouco essa ideia do silêncio, que você traz e a Paty também, bom, tem muitos silêncios, eles são no plural, né? Silêncios. Eu acho que esse silêncio que a Bia traz, que o Beto marca na fala, que eu trouxe, esse silêncio intervalar, né? Que é esse silêncio ressoprante, esse silêncio ecoante, é diferente de um silêncio resistente, por exemplo. E uma análise é recheada de silêncios no plural. É preciso escutar se é um intervalo, o entre valas, né? De que fissura ou que fissura que esse silêncio está apresentando. Bom, não sei se ajuda ou piora. Enfim, Beto, o que você acha? Eu só concordo. Não tenho muito. Para acrescentar, acho que tudo que você falou está perfeito. A gente pode caminhar. Eu gostei muito dessa ideia que existem silêncios. Isso eu acho que era algo importante para a nossa fala. Um corte, né, num fluxo. A maneira como você corta a linha, o lugar onde você decide cortar, cria espaços de tensão de outra ordem. O que de fato chama muito atenção em tudo na cultura japonesa é a manutenção desse espaço, seja na dança, seja na gestualidade, seja na poesia, seja no jardim. Isso me chama muito a atenção, né? De você realmente sustentar a relação com esse silêncio, sustentar essa relação com o não dito. O que não significa que eles não estejam necessariamente queimando por dentro, né? É o que todos os japoneses se me dizem. Cara, nós somos muito polidos, mas a gente queima muito por dentro, né? E é curioso, uma alemã, uma vez ela me falou que muito da cultura germânica, né, que tem a ver com a psicanálise, é por conta desse número muito grande de não ditos. E esses não ditos, uma hora tinham que parar em algum lugar. Então, tiveram pessoas que souberam captar a necessidade absurda das pessoas de falarem sobre esses não ditos. É uma hipótese, eu não sei se isso tem relação com o Japão, mas há um avesso, quer dizer, seria interessante a gente perscrutar, como a Beatriz falou, quer dizer, dá uma curiosidade enorme para saber qual é o avesso
né, desses espaços, desse silêncio, desses ocos, desses ecos. Beto, isso que o Beto traz agora e trouxe antes, acho que se junta um pouco, Bia, também com o que você, com a tua fala, tem algo que eu acho sensacional, assim, de uma aproximação aí entre a oração, não oração, enquanto menção a uma divindade, mas a frase, o sujeito na frase do japonês, da estrutura idiomática e a estrutura da análise. Você só sabe quem é o sujeito da frase, aquele quem fala ao final. Conforme a pontuação final, e aí em japonês tem duas figuras de linguagem, aí, que a Elaine saiu, mas ela pode ajudar, justamente, que é o roi, eu não sei nenhuma pronúncia, vocês podem rir muito, mas acho que é super interessante porque vai depender, você precisa chegar ao final para você fazer isso que o Beto estava dizendo, dessa ressignificação, dessa retroação, desse nastrave. Eu acho que isso é super interessante. Isso não quer dizer que a gente está lendo o Japão com a chave da psicanálise, né? Mas tem algo muito interessante nessa... É possível fazer essa analogia dessa... Mas é importante a gente pontuar isso, né, Tati? Eu acho que não é uma leitura do Japão, né? Isso, exatamente. É super importante pontuar isso. Eu penso que é uma possibilidade de presença, né? Com algo da Heimlich, ou enfim, que vai incluir o familiar ou infamiliar, mas é muito, muito impossível ler. Né? Isso, exatamente. Como é a mesma lógica, né, Bia? É impossível você chegar ao fim sendo poeta, entende? Sim, mas eu achei muito interessante como a matemática é um elo. É um ponto de interseção. Você não precisa ser nenhum gênio para entender a leitura dos bilhetes. Foi tipo uma epifania, assim. Eu falei, caramba, entendi! Eu sei ler isso, eu entendi! Tipo, é porque... e aí, isso eu achei muito, muito rico, assim, de também a gente pensar por que o Lacan recorre à matemática, né? Matemas, né? Esse lugar onde a gente não entende nada, porque não dá para entender nada, não sei que você tenha estudado mesmo, muito. Em algum ponto, você lê algo. E foi na matemática. Isso enfim, traz muitas reflexões, né? É impressionante mesmo, né? Porque você fala, bom, que lugar é esse, né? Sim. Que viagem é essa, né? Que possibilidade é essa? Mas eu penso muito nisso. Bom, o que Lacan vai extrair disso? Uhum. Né? E o Lacan insiste, desde o início, ele está trazendo o Japão à China de um jeito que você não entende nada. Você fala, bom, mas por quê? E aí é bem legal essa ideia. Ele não traz o Japão e a China. Uhum. Né? Ele se deixa cortar por eles. Né? E isso é uma curiosidade. Eu estava conversando essa semana com um pessoal numa qualificação, inclusive foi sobre falar um pouquinho da escrita japonesa. O Japão hoje tem uma quantidade gigantesca de psicanalistas. A grande maioria vinculada à ITA. Mas a gente sabe de vários psicanalistas japoneses lacanianos que estão lá no Japão. Muito interessante pensar também. Bom, mas aí isso é outra questão, né? Michele, quer pontuar alguma coisa? Sim, quero. Eu queria pegar um gancho aí da resistência que a Tati trouxe, porque eu fiquei ouvindo vocês, né, o Beto falando do bordado, que precisa do vazio para que o fio contorne esse vazio e se dê esse bordado. A reconfiguração do vazio que precisa de um luto.
depois vocês vão falando do jardim japonês, do ravinamento, né? Dessas fissuras em intervalos, das aberturas aí, né? Que precisa haver. E eu fiquei pensando se um pouco dessa resistência ou dessa negação que a gente vê hoje, nessa situação que a gente está, né? Diante de uma pandemia, diante de algo do real aí que atravessa todo mundo, se tem algo dessa resistência de entrar em contato com esse vazio, que era o ruído da cidade, esse tempo, a ocupação dos espaços do tempo, né, que a gente tinha, a própria noção a tentativa de completude, de dar conta do dia, de dar conta da vida, em que de repente isso acontece também, a gente tem visto, inclusive, esse movimento de em casa e trabalhando muito e tentando também ocupar esses espaços, mas não sem, em algum momento, se ouvir esse vazio, esse ruído outro que não é mais o ruído do trânsito, o ruído da cidade, mas esse de cada um. E eu queria ouvir um pouquinho se vocês acham que se trata disso também, de essa resistência, se trata dessa resistência diante do próprio vazio, ou que se dá essa negação de muitos de não, enfim, seguir um isolamento, da tentativa de burlar isso o tempo todo, enfim, queria ouvir um pouquinho vocês disso. Eu confesso que isso é o que eu mais tenho pensado nos tempos. Foi um esforço interessantíssimo de me preparar para essa fala, sem tentar juntar imediatamente com as minhas leituras sobre a questão do vírus, que é outra coisa que tem muito a ver com a nossa conversa. É preciso ir para outro lugar, porque aí te abre a relação. Se a gente fica só na fissura e só nesse contexto, e se a gente começa a atribuir a esse contexto essa realidade, sabe? E a gente produz o estado pulsional, que me parece que é o que estão querendo produzir. Quando a gente corta e a gente tem a possibilidade de ir para um outro espaço-tempo, a gente consegue ser atravessado, né, por outras formas de existência, eu acho que isso acabou sendo ultra produtivo, sabe? Perceber a beleza dos bordados do Recife, sabe? Daqueles corais. Eu jamais perceberia se não fosse por conta da nossa fala. Mas que naqueles corais está a necessidade da gente aprender a viver com aquilo que não somos nós mesmos. Eu acho que é o que eu tenho sentido. E óbvio, fui ler Augusto dos Anjos, fui ler sobre a tuberculose, voltei muito para quando eu comecei a entrar no mundo adulto, que foi com a AIDS, né? Foi um evento muito forte da minha geração. Tenho pensando muito na poética do Cazuza, né? do Renato Russo, o que isso tinha a ver, o Leonilson. O Leonilson era uma das figuras que a gente ia trazer, né, Michele? A gente até adoraria, porque o Leonilson traz todo esse problema de que o quadro termina e não termina. O Leonilson constrói um espaço topológico que é um outro modo de relação com a morte, de relação com a vulnerabilidade. Ou seja, ali onde o quadro termina, ele não termina. E o avesso passa a fazer parte do quadro. Uhum. Então, era muito a gente pensar essa dinâmica. É claro que quando você vai, por exemplo, para o Augusto dos Anjos, e ele vai pegar aquele japonismo de final do século XIX, porque também tem isso, né, gente? É o Japão que nós construímos, né? Exatamente. E que faz parte do Japão, né? Também essas efervescências de outras ordens, né? Mas o Augusto dos Anjos, quer dizer, ele vai descobrir exatamente a extrema mortalidade, a extrema vulnerabilidade, ou a extrema decadência, alguma coisa na sociedade deu ruim a ponto desses seres microscópicos estarem corroendo a minha carne no cadáver malsão fazendo um S. Né?
pegando muitas e muitas citações assim é realmente muito divertido ler Augusto dos Anjos, porque a nossa resposta é extremamente agressiva. Quer dizer, a metáfora que está ganhando é a metáfora de que nós temos que nos isolar para combater um inimigo, né? E não nós devemos criar outras formas de relação em que espaços extremamente eróticos da boca e do nariz, né? E sobretudo da boca, para um poeta ter medo de falar é algo que chama, sabe, de que naquela fala você está produzindo, sabe, de que uma saliva, um escape, né? E como nós estamos seguros aqui agora falando, né? O que me parece que esse atravessamento de códigos, essa vulnerabilidade, nós temos que insistir de que a vida é esse cruzamento e que nós vivemos com vírus e bactérias e que vírus e bactérias constituem o nosso DNA. E que a poesia ela é feita de contaminações, ela é feita de contágios e que quando você lê um poema é como se fosse um vírusinho que deposita o DNA, um código que o seu corpo vai reproduzir a partir de um outro lugar. O poema e o vírus, sabe, um poema mudo, um poema escrito no papel, ele é só um código que exige um corpo para se reconfigurar. E que essa contaminação, esse contágio, esses atravessamentos, esses japonismos que nos fazem pensar em toda essa conversa, eles são fundamentais. E nós temos que aprender a viver e a morrer juntos com esses seres. Nós temos que aprender a morrer e a viver com essas contaminações. A gente tem que achar modos melhores de viver e morrer. E não me parece que as soluções seja uma solução vamos para a rua e morra quem morrer, né? Doa quem doer, né? Ou vamos ficar no confinamento e realmente essa vida é maravilhosa, uau, que tesão, como tá bom. E eu acho que isso não vai acabar bem. Precisamos, mais uma vez, lidar com a costura e com o corte, lidar com o isolamento e com as formas de possibilidade e criar novas éticas do possível dessas relações. E eu vejo que a gente caminha para essa polarização absurda, extremamente emborrecedora, mesmo diante da doença. Isso é muito dolorido. Sim, sim. E vem sempre a imagem da colcha de retalhos, né? Do corte, da costura, do serzir, de um pedaço de cada coisa que vai construindo algo maior. Mas, Michele, se você me permite, eu acho que se fosse para pegar uma imagem, eu me sinto num cabo de força, sabe? Ninguém está serzindo nada, um puxando para um lado, outro puxa para o outro. Velho, essa corda vai arrebentar ou nós vamos ficar brigando assim por resto da vida. A dificuldade está exatamente em serzir. A dificuldade está exatamente em construir espaços que sejam extremamente interessantes para viabilizar muitas possibilidades de vida, né? Não só a humana, como muitas outras vidas, né? E humana também, quer dizer, outras formas de relação que a gente precisa aprender a criar. E eu acho que esse espaço de invenção, de imaginação, ele está totalmente bloqueado. Quem está tomando conta é o Zoom, é o YouTube, é o Netflix, e eu acho isso extremamente complicado. Isso. Acho que a gente pode substituir, então, a partir dessa fala do Beto, ao invés da gente dizer, enfim, que a gente tem uma forma de invenção é se deixar ser interpretado, né, pelo poema, a gente pode dizer assim, uma forma de invenção é ser contaminado pelo poema. Contaminado porque, bom, mas dá para pensar justamente aí na contaminação como função de fármaco, né? Lembrando que o remédio simultaneamente, acho que essa é uma ideia sensacional, é ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo ele pode curar e ele pode matar, né? Então pensar aí nessa virulência da contaminação. Então, deixemos-nos ser contaminados pela poética. Acho que é uma possibilidade inventiva, né?
justamente porque ou temos, na verdade nós só temos cortes, né? Cortes, 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 e é preciso fazer o chileamento. O chileamento pressupõe o zigue-zague, né? E que ficam aí, fica cada um fazer essas possíveis invenções. E aí, Beto, se você me permite, eu posso ler um pouquinho da nossa conversa? Pode, claro. Pode tornar pública, Beto? Puxa, esses meios tecnológicos realmente estão nos criando situações inusitadas. Constrangedoras. Bom, mas eu posso ler a parte que eu escrevi. Eu sei, estou brincando. Pode. Mas acho que tem um pouco que ver com, assim, qual que era a nossa proposta. Embora, assim, a gente lança a ideia e a gente não sabe onde vai dar. Porque a fala, ela vai se dizendo, né? E quando você vê, você não sabe muito bem para onde você foi. Embora a gente tenha feito aí, tenha tido algumas ideias. Mas eu acho que é uma conversa um pouco disso que a Bia trouxe, que eu acho que é bem importante. Mas a estética, então, nos serviu, nesse momento, de pano de fundo, de forro da vestimenta mesmo. Já que a gente está usando as metáforas dessas tecelagens, né, do artesanato. Então, a estética serve como pano de fundo, como forro, para demonstrar justamente isso que a Michelle está trazendo, que o Beto está trazendo, a ética que grita em retalhos em nós, né? Então, essa foi uma ideia que eu e o Beto costuramos. Então, são modos éticos de costurar esses retalhos de nós em nós. Né? Acho que seria um possível pensamento que a gente poderia trazer aí dessa proposta, dessa conversa que a gente fez algumas viagens para a França, Brasil, Japão, fazendo aí um atravessamento oceânico. E essa ideia de retalhos e de fragmentos, eu gostaria de ler para vocês um poema que tem me acompanhado muito, que tem a ver tanto com a contaminação, quanto com a mistura, quanto com os atravessamentos, sabe, como as relações de proximidade e distanciamento, que é o poema de abertura de um livro do Valéry que se chama Misturas. E ele estava muito fascinado pela ideia de que nós somos uma coxa de retalhos, com muitas temporalidades atravessadas, muitos afetos atravessados, e que se a gente parar para pensar em tudo que a gente sentiu e pensou durante um dia, nós vamos estar diante de um monstro. E o Valéry escreveu muito sobre isso, e essa sensação, como lidar com essa extrema fragmentação dos fluxos que você começa a perceber. E que no cotidiano, com todas as tarefas, né, muito mais coladas uma na outra, né, isso fica muito menos perceptível. E o poema é assim, é muito curto, são 2 estrofes. Lembranças, verso, prosa, imagens ou sentenças. O que flui das paixões ou o sono desfia, que é do acaso mercê ou dos deuses licença. Tudo aqui se reúne em fragmentos de dias. Conforme a hora, estranho, absurdo, amável, puro, escravo de um vírus ou senhor de uma lei. Não é o espírito, senão essa mistura de onde, a cada minuto, um eu se desenleia. Incrível. Esse cara passou por 3 guerras, né? A Guerra Franco-Prussiana, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Ele sabe do que está falando, gente. Isso aqui, o que nós estamos vivendo, vocês imaginam o que foi os 6 anos da Segunda Guerra Mundial? Imaginam o que foi a primeira? Eu comecei pela primeira vez na minha vida a ter uma noção
do que esses caras podiam, sabe, ter uma noção, né, do que podia estar em jogo. Mas esse verso, escravo de um vírus ou senhor de uma lei... Uma lei é nada mais atual. Nossa, cabe como uma luva para nós. Porque eu acho que é isso, é essa ambiguidade, é esse paradoxo, fluxo tão contraditório de potência de possibilidades, de afetos, de caos e flores que estão vibrando dos nossos olhos. E os passarinhos, né, gente, que estão tomando conta de São Paulo. Não sei se estão aparecendo, né? Eles estão aparecendo. Então, esse espaço de muitas dinâmicas, de muitas temporalidades, de muitos afetos, muitas vezes muito contraditórios, às vezes, isso para mim tem sido uma dinâmica que é muito poética, né? E que está nesse poema do Valéry. Pois é, a gente está vivendo justamente com a contradição. Aquilo que não cabia, cabe. Não é isso ou aquilo, como a Cecília diria, né? É isso e aquilo. Exatamente. Gente, então, a gente está aqui caminhando para o final da nossa conversa. Queria saber se alguém tem alguma questão, queria fazer algum comentário. Ninguém? Tati, quer fazer alguma coisa para fechar? Antes de eu finalizar aqui. Beto? Oi, Patrícia, posso falar? Claro. Não, só queria, na verdade, agradecer por vocês terem sustentado a atividade hoje. Estava comentando que foi um carinho na alma, assim, porque por mais que a gente faça as coisas, trabalhe, vá tocando a vida, poder ver, né, as pessoas com quem a gente costumava ter um cotidiano, ouvir coisas tão bonitas, e até vou brincar, né, tirar o pijama para poder estar com você. Exatamente, passar batom, passar perfume. Ainda bem, né? Tô brincando, né? Mas tudo isso traz muita vida, né? A gente está testemunhando um momento muito complicado, muito sombrio, muitas perdas. Então, eu só queria agradecer mesmo vocês terem feito a atividade hoje, foi muito especial, só isso. Marina, eu é que agradeço você, Beto, Tati, Michele, Mônica, todo mundo que topou estar aqui, porque a gente também não sabia se ia dar certo, né? Foi uma experiência que a gente fez desse primeiro encontro. Me parece que deu, então a gente segue. Nosso próximo encontro a gente vai trazer Clarice Lispector, com a Rinalda Duarte, que está por aí, com o Renato Tardi, Rinalda, querida, que deixou um recadinho aqui, que teve que sair para atender, mas aí seguimos, enquanto a gente não puder ir se encontrar presencialmente. Eu queria terminar lendo um poema e agradecer Tati, antes de você ler, posso falar uma coisa? Claro. Então, evidente, além de agradecer, dizer que super gostoso estar com vocês, uma delícia, mesmo que virtualmente, ver alguns rostos, né? Pedir para vocês da próxima vez que vocês abram a câmera para a gente não olhar para o nome apenas, mas para olhar para vocês. A gente fica procurando os rostos, assim, que tem essa coisa da virtualidade que, pelo menos a mim, assim, tento fazer um encontro de olhar, né? Pra falar, obrigada, Vinícius. É gostoso saber que vocês estão aí. Obrigado a vocês, eu concordo muito com o que a Má falou aí, realmente é um carinho na alma. Obrigado. Obrigada mesmo pelo companheirismo, mas o Beto está sempre junto de vocês todos. Bom, a Mônica, que é da Livraria da Tarde, né, que é quem tem nos recebido aí com tanto carinho, né, a gente conseguiu fazer um presencial, né,
logo aconteceu isso que nós estamos vivendo. Ela fez uma lista de recomendações de livros, tal, baseadas nessa nossa conversa, e a gente vai passar para vocês depois por e-mail. Não sei se a Mônica está aí ainda. Tô aqui. Legal, vamos fazer. Tá bom? Bom, eu vou ler o poema aí para a gente finalizar, e eu queria agradecer demais vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Tá? Esse poema ele foi escrito durante a epidemia da peste, em 1800. A autoria me parece que é de Kathleen O'Mara. Há controvérsias, parece que 2 poetas brigam por essa autoria, mas tem tudo a ver também com o que a gente está vivendo. E o povo ficou em casa, e leu livros, escutou, e descansou, e se exercitou, e fez arte, e brincou, e aprendeu novas formas de ser, e se deteve, e ouviu mais profundamente. Alguns meditavam, alguns rezavam, alguns dançavam. Alguns se encontraram com a sua própria obra. As pessoas começaram a pensar de modo diferente, e as pessoas foram curadas. E na ausência de pessoas que vivem de maneira ignorante, perigosos, sem sentido e sem coração, inclusive a terra começou a sarar. E quando o perigo terminou e as pessoas se encontraram de novo, choraram pelos mortos e tomaram novas decisões, e sonharam novas visões, e criaram novas formas de vida, e sararam a terra completamente, tal e como eles foram curados. Esse poema foi escrito durante a epidemia da peste, no ano de 1869. Bem atual, né? Que possamos construir, né, uma nova terra, que possamos tomar novas decisões. Algumas pessoas agradeceram aqui no chat, uma pessoa de Belém, a Dani de Belém, me agradeceu que, né, a gente sofre tanto das distâncias, mas... das lonjuras, né? Exato. Ser online, ela pôde participar, a Juliana, a Malu, as pessoas agradecendo. Também queria agradecer muito vocês, acho que como a Má falou, né, a Marina trouxe, é um carinho na alma mesmo. Acho que poder falar de poesia, poder falar desse corte, da costura, nesse momento foi muito importante. Assim. Acho que nos ajuda a lidar com esse vazio que está tão difícil, e com tanta dor, e com essa surra de real, como diria nosso amigo, né, meu e do Vinícius aqui, da Mar, Gabriel, e se estamos tomando uma surra de real, e é bem isso, né? Então, também queria muito agradecê-los, espero poder contar com vocês no próximo. É dia 7 de maio, a gente vai divulgar aí para vocês. Tati, Beto, obrigada por mais essa. Vocês, assim, são minha dupla querida. Paty, só uma coisa aqui. Beijo. Oi. Não, uma coisa super técnica, assim. Hoje o convite que você fez para a live, você dá o endereço do Zoom no convite, né? Foi a Michele que fez. Tá, quando for assim, se possível, faça também em algum lugar do convite o link, porque senão tem que copiar o endereço, entendeu? O convite tem não dá razão. para clicar. É mais fácil talvez também junto do lado fazer um para clicar e vir direto. Isso. Obrigada pela observação, Vini. Imagina, A gente vai melhorando. E não, cada vez mais, tamo junto. Tá bom. Gente, super obrigada. Um beijo para todos. Fiquem em casa. Vamos desobedecer ao nosso presidente, como sempre. Tchau, gente. Tchau. Valeu, Tchau. obrigado. Tchau. Beijo.